Nildo, vou começar perguntando qual é o tamanho da esquerda radical brasileira hoje? Minúscula. Minúscula. A esquerda radical, como você anunciou aqui, a característica essencial da esquerda radical é a sua vida testemunhal. Nós temos que ter isso claro. E isso se deve a vários fatores. Eu diria que o primeiro deles é o fato de que a teoria é fruto de um desprestígio nas filas da esquerda em geral, e sem a qual nós não saímos do buraco. Então, a razão pela qual há divergências e, inclusive, coincidências é tudo menos análise rigorosa. Então, por exemplo, o cenário político brasileiro, nós nos dividimos entre aqueles que acreditam que o fascismo está na esquina e aqueles que, como eu, digo que não tem nenhuma ameaça fascista. Ou não há, a rigor, um debate, uma reflexão séria sobre economia. Por exemplo, toda uma base petista falou essa semana, nos últimos 15 dias, sobre um ataque especulativo. E ontem mesmo, o inequívoco Galípolo disse, olha, não tem ataque especulativo algum. Então, veja que a gente navega, observando a cena, sem critérios sólidos. Isso reflete a ausência completa de uma teoria sobre o desenvolvimento capitalista no Brasil, as condições atuais concretas. O segundo motivo pela qual a esquerda tem uma vida apenas testemunhal é que ela é incapaz de fazer a luta ideológica, com muita frequência, considerada apenas uma expressão de um doutrinarismo que não cabe diante do pragmatismo e das exigências cotidianas da vida. Embora, Haroldo, você sabe, as exigências cotidianas da vida exibem precisamente a miséria de um sistema político caduco, de um sistema político obsoleto, de um sistema político que não tem capacidade de autorregeneração e as limitações, mais do que evidentes, da tentativa keynesiana de regulação estatal da economia e de um manejo democrático do sistema político. Então, sem esse compromisso com o rigor analítico, e que é um rigor analítico, Haroldo, que não contempla necessariamente nossas angústias e não necessariamente dá resposta para os problemas mais imediatos. A classe dominante tem um diagnóstico da crise e atua em consequência. A esquerda, no seu conjunto, vamos chamar assim, uma esquerda social no seu conjunto, menos ainda. E a esquerda radical está começando a alertar para o fato de que, sem teoria, como eu repito sempre, não vamos à esquina. Então, sem essa recuperação, Haroldo, começa com uma análise do desenvolvimento capitalista e algo que me parece decisivo, a transição mais do que rápida daquele capitalismo de base industrial, cujo epicentro era precisamente São Paulo, para um capitalismo dependente de caráter rentístico, que não é uma fase passageira e nem tem a ver com um caráter especulativo ou financeiro do desenvolvimento capitalista, mas com uma modalidade específica sobre a qual o Brasil entrou na divisão internacional do trabalho como mero exportador de produtos agrícolas e minerais. E teve que dar adeus ao orgulho burguês, cuja expressão máxima é o programa de neoindustrialização verdadeiramente trágico oferecido pelo Alckmin e o governo petucano. Então, a esquerda hoje tem uma vida testemunhal. Essa vida testemunhal, ela não seria inútil, como alguns pensam. Ela tem que precisamente dizer aquilo que não está dito e tem que assumir na plenitude essa responsabilidade. É mais ou menos como no ensaio sobre a cegueira do comunista Saramago. Quando todos cegam, a mulher do médico não cega. E aquele que não cega, ao contrário de um ditado popular, de que quem tem um olho no mundo de cegos é fundamental, né? É um sinal de esperteza. Né? É rei. Aqui não. Aqueles que não cegam carregam a responsabilidade de todos. E essa é a missão de uma esquerda radical. Nenhum país pode ter vitalidade política e expressar, sobretudo na periferia capitalista, porque nós não estamos na Dinamarca,
Nós não estamos na Suécia, nós não estamos na Suíça, na Finlândia, que é um país pequenininho, que não tem a importância do Brasil. Aqui, onde o Vale de Lágrimas é extenso e o desespero, a dor, a angústia de milhões é a norma cotidiana, ademais, sem um horizonte utópico, a função da esquerda nessa presença testemunhal é dizer aquilo que ninguém diz. Porque hoje as condições não permitem, talvez, uma praxis política derivada desse diagnóstico. Mas quem diz que amanhã não será necessário?